Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre, como vocês devem estar vendo na thumb aí e tal, e no título, sobre o filme do Michael Jackson. Fui ver ontem o filme do Michael Jackson. É um filme feito para os fãs, tá? Eu, fã pra caralho do Michael Jackson. Porra, fiquei emocionado. E você vê aquelas músicas, né, cara, dele, assim, músicas que parecem realmente que ele foi iluminado para escrever e produzir aquelas músicas, né? Para você ver o nível até espiritual do que uma pessoa consegue fazer com sua área de atuação, né? E, porra, obviamente que eu vou amar muito o filme, mesmo que, não sei se você viu, não vou dar spoiler, mas eu quero falar de um lado um pouco mais obscuro, né? Porque mesmo sem aprofundar muito nos diálogos, nas polêmicas, nas histórias, eles tentam aprofundar um pouco a relação que ele teve com o pai dele. Que acho que, não sei se você sabe, a maioria das pessoas sabe, que eles tiveram uma relação muito conturbada, que agressões, né? O pai do Michael Jackson, ele espancava, batia muito nele quando era criança. Ele não podia errar, ele precisava ser uma criança perfeita. Mas existe um lado, eu nunca vou passar pano pra isso, mas existe um lado que eu tava conversando com a minha namorada ontem, depois do cinema, que a sombra e a luz, uma não existe sem a outra. Né? Por exemplo, só existe a sombra porque tem luz. Né? E só existe luz porque tem escuridão. Então, o que, que quer dizer com isso? A gente estava conversando no carro ontem, né? Apesar de tudo, né? Daquele cara ter passado do ponto, né? Ele via o Michael Jackson, o filho dele, e os filhos dele também, mas mais especificamente o Michael Jackson, como um produto, cara. Simplesmente um caixa eletrônico, só como um produto de fazer dinheiro. Realmente explorava o filho, sabe? O Michael Jackson, a única finalidade que ele tinha para a família e para o pai dele era ser um caixa eletrônico, era fazer dinheiro, era alimentar a vaidade e o ego do pai dele. Mas toda aquela rigidez, aquela exigência que o pai dele fez com ele, a gente ficou perguntando ontem, será que o Michael Jackson, pessoal, talento indiscutível, tá? Desde criança. Mas será que ele ia ser o Michael Jackson se ele não tivesse sido levado ao extremo para ele ter noção da capacidade artística dele? Porque ele só descobriu que ele era quem ele era porque o pai dele fez ele chegar nas últimas consequências para descobrir o talento. E descobriu. E descobriu. O Michael Jackson era incrível, cara. Sim, eu como fã, eu fico emocionado porque marcou também a minha geração, eu tenho 36 anos. As músicas, cara, as produções, as letras feito com alma, com coração, entendeu? E o jeito que ele dançava, ele ele era um só com sabe? É realmente o arquétipo do artista, sabe? É, ele tem alguns problemas, né, de personalidade, por ele ser muito inocente. Isso é bem mostrado no vídeo. Talvez pelo pai dele não ter deixado ele se aflorar como adulto, porque no filme vai mostrando, né? A partir do momento que ele vai batendo nessa barreira de adulto, criança, adulto, criança, adulto, criança, o pai dele fica tentando puxar ele de volta. Porque aí começa, realmente, o pai dele é um tirânico, né? Um governante no lado sombra. Porque o pai dele sabia que se ele tirasse o filho dele desse espectro de criança, ele perdia o caixa eletrônico dele. Ele perdia o dinheiro, o tesouro dele, né? Isso acontece mais na frente na história dele, né? Não só pelo filme, mas o que a gente ficou conversando ontem é: será que sem essa sombra, esse mal na vida do Michael Jackson, ele teria sido Michael Jackson? E onde é que eu quero chegar com isso? Os problemas que a gente tem. Será que
esses problemas que tá nos machucando hoje, que tá fazendo mal pra gente hoje, que tá deixando a gente desconfortável, problema e a gente não consegue resolver e a gente fica sem dormir e preocupação e isso e aquilo. Será que a gente seria quem nós somos se não fossem os problemas? Será que a gente, você que tá aí buscando crescer na vida, será que ia dar pra alcançar mesmo as coisas sem essas dificuldades? Sem essa sombra na nossa vida? Será? Sabe? Por exemplo, outra pessoa que, o Cristiano Ronaldo, que veio da miséria, né? Que a mãe dele tentou abortar ele. Ele seria o Cristiano Ronaldo sem esse extremo na vida dele? Essa é a pergunta, sabe? Será? Porque a gente precisa olhar as coisas sem o véu das emoções. Olhar o mundo como ele é. E o mundo é dual, cara. O mundo é dual. O mundo tem um lado negativo e um lado positivo. Tem a sombra e tem a luz. Tem o bem e tem o mal. E os dois andam lado a lado. Não existe o Batman. Se não existisse o Coringa. Ele mesmo fala no filme, né? Você, Batman, você precisa de mim. Entendeu? Você precisa muito de mim. Sem mim, você não existe. E começa a refletir sobre isso. Sem os males que tá assombrando você, sua vida. Começa a mudar a forma como você enxerga isso. Os vícios, os males. Talvez você tá nesse vício, se você tem algum tipo de vício, porque lutar contra ele vai te trazer uma virtude muito grande. Então, olhar, trazer esse filme do Michael Jackson e trazer para nossa vida é muito importante. Hoje o vídeo é curto também, de novo, tá bom? Não vou ficar fazendo vídeo tão longo, vou tentar fazer um vlog, mas o papo é esse hoje. Tentar mudar um ângulo de visão para as sombras que a gente tem na nossa vida. Falou? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.